Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 4 de março. Veja os nossos destaques. A Assembleia Legislativa aprova regras para a eleição indireta de governador e vice-governador. Em sessão ordinária, vereadores apreciam e aprovam 3 projetos em segunda discussão. Guerra no Irã pode impactar no preço dos combustíveis no Rio Grande do Norte. E hoje, 4 de março, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui a médica endocrinologista Liana Viana. O Rio Grande do Norte é o segundo estado do país com a maior taxa de adultos obesos. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa essa edição aqui falando em política. É que a Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira novas regras para a eleição indireta de governador e de vice-governador do estado. A aprovação aconteceu em meio à possibilidade da governadora Fátima Bezerra e do vice-governador Walter Alves se desincompatibilizarem dos cargos para concorrerem às eleições majoritárias no mês de outubro. A repórter Edesiane Moreno tem mais informações sobre a votação. A Assembleia Legislativa aprovou em plenário os projetos que regulamentam o instituto responsável pela eleição indireta para governador e vice-governador do estado. Os pareceres foram apresentados pelo deputado Gustavo Carvalho. Quais tratam da disciplina normativa aplicável à hipótese excepcional de dupla vacância dos cargos de governador e vice-governador do estado por causas não eleitorais, ocorrida a partir do 3º ano do período governamental. A Constituição do Rio Grande do Norte prevê, nesta circunstância, a realização da eleição indireta pela Assembleia Legislativa, cabendo ao Parlamento Estadual assegurar a continuidade institucional do Poder Executivo mediante o voto dos deputados dos titulares que completarão o período remanescente do mandato. Nesse contexto, revela-se legítima e necessária a iniciativa legislativa destinada a regulamentar o exercício dessa competência constitucional. O projeto de resolução 373/2026 regulamenta o procedimento a ser observado para a realização da eleição indireta, estabelecendo as etapas formais do processo, prazos para inscrição de chapas, análise das candidaturas pela mesa, possibilidade de impugnações e o rito de votação parlamentar, bem como a subsequente posse dos eleitos. A proposta também disciplina a sucessão provisória da chefia do Poder Executivo e até a conclusão do processo eleitoral, prevenindo eventual descontinuidade no exercício do cargo. Diante do exposto, considerando a adequação jurídica das proposições e sua relevância para a estabilidade institucional do Estado, este relator opina pela aprovação do projeto de lei. A votação aconteceu em bloco, preparando a Casa Legislativa para o pleito previsto para o mês de abril, caso a governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Walter Alves deixem os cargos para concorrerem aos cargos de senadora e deputado estadual, respectivamente. O texto recebeu apenas uma emenda apresentada pelo deputado estadual Coronel Azevedo. A alteração é sobre a possibilidade de empate na primeira votação. Pela redação original, o critério de desempate, a maioridade dos candidatos, valeria apenas na segunda votação. Com a mudança, a regra passa a ser aplicada também na primeira votação. Emenda modificativa e aditiva. Altera e adiciona a redação do parágrafo 3º do projeto de lei 0326. Artigo 1º, altere-se e adicione-se a redação do parágrafo 3º do projeto de resolução número 03/2026, passando a vigorar com o seguinte texto. Parágrafo 3º. Ocorrendo empate na votação, será adotado como critério de desempate a maior idade do candidato ao cargo de governador, aplicando-se esta regra para, inciso 1º, definir as chapas que participarão do segundo escrutínio, na hipótese de empate na votação do primeiro escrutínio. E, inciso 2º, declarar a chapa vencedora na hipótese de empate no segundo escrutínio. Propomos a alteração deste projeto de resolução
Acrescendo esta modificação já relatada, a redação original do artigo 6º estabelece um critério de desempate à maior idade do candidato a governador, aplicável exclusivamente na hipótese de empate do segundo escrutínio. Contudo, a norma é omissa quanto à possibilidade de empate no primeiro escrutínio. Por esta razão, senhor presidente, proponho essa emenda modificativa. Muito obrigado. A votação aconteceu sem grandes debates e consolidou as regras que serão seguidas na eleição indireta. Os deputados definiram prazos, etapas e critérios, buscando garantir que o processo ocorra com segurança jurídica e transparência. E só reforçando aqui que essa votação se antecipa ao calendário eleitoral, que prevê que candidatos interessados em participar das eleições de outubro e que estejam em cargos majoritários devem se desincompatibilizar até o dia 4 de abril. Por isso, essas definições ocorridas ainda em março, porque existe essa previsão de termos uma eleição relâmpago para um novo governador do estado. A suspensão da sessão de julgamento do processo de cassação contra a vereadora Brisa Braque, do PT, marcou o pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira. No pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores repercutiram a suspensão do julgamento do processo que poderia acarretar na cassação da vereadora Brisa Braque. A sessão estava marcada para esta quarta-feira, dia 4 de março. O novo ato tem como base legal um memorando expedido pela presidente da comissão processante, vereadora Samanda Alves, informando a presidência da casa que foi marcada a audiência para o depoimento pessoal da denunciada, vereadora Brisa, no dia 5 de março, quinta-feira, às 17 horas, com a consequente reabertura da fase instrutória processual. Tecnicamente, nós seguimos todo o roteiro. Eu desafio qualquer pessoa que pegue o calendário que eu já coloquei à disposição de todos os vereadores e aponte um só dia que ficou sem ação da comissão, né? Lembrando que todas as decisões da comissão foram tomadas à unanimidade pelos 3 vereadores, não existiu decisão de Samanda, do vereador Daniel Rendal, do vereador Tasso, todas à unanimidade e seguindo a orientação da Procuradoria da Casa. E o calendário seguiu um rito, né? A primeira parte do processo seguiu um calendário que já é colocado pelo decreto. É o decreto quem rege o primeiro momento do calendário, que é da defesa prévia. No segundo momento, a gente construiu coletivamente um calendário que foi publicado no Diário Oficial e foi cumprido, né? Então, cumpri o meu trabalho com muita transparência e respeitando tudo que deveria ser respeitado aqui na casa e terminando dentro do prazo. Mas houve essa decisão judicial. Por que aconteceu essa decisão judicial? Como que a senhora avalia esse cenário? A decisão judicial é para nos obrigar a cumprir uma determinação que nós negamos coletivamente, que os 3 vereadores, que a comissão negou, né, a vereadora conseguiu um liminar e decisão judicial a gente não questiona, a gente cumpre. Então, vai ser cumprida de acordo com a ordem, a decisão tomada pela desembargadora. O memorando da comissão atende à decisão judicial de uma ação movida pela ré, que exigia ser ouvida no âmbito da comissão. No primeiro processo eu fui ouvida, o segundo processo ele tinha uma denúncia mais vasta, né, que trazia novos elementos, novos eventos para dentro da denúncia, e o nosso depoimento não fez parte do cronograma da comissão. Importante dizer que essa foi uma decisão unânime dos 3 membros da comissão especial, também sob a orientação da Procuradoria da Câmara, e nós fizemos aquilo que é de justo, de direito, que é querer que eu seja ouvida nesse segundo processo. O que eu posso dizer é que a gente tem toda a consciência tranquila nesse momento, principalmente por ter um instrumento que é o mandato e não transformar o nosso mandato em uma ferramenta de perseguição política contra os nossos pares. Com esta decisão, o procedimento ultrapassa o período inicialmente previsto para a conclusão da apuração, que é de 90 dias e que serão completos também na próxima quinta-feira, dia 5. Sendo assim, pelas normas regulamentares do processo, o descumprimento dos prazos impede o envio do relatório final ao plenário, o que inviabiliza, neste momento, a votação do caso pelos demais parlamentares. Todas as etapas da comissão foram cumpridas dentro do prazo, porém, contudo, entretanto, houve uma má-fé na condução da presidente da comissão nesse processo, né? Não houve isenção, ela não agiu de forma isenta nesse processo, e aí houve uma decisão judicial que a gente não questiona, a gente cumpre a decisão judicial,
Porém, os argumentos que foram usados na decisão judicial, a presidente da comissão, ela é parte, é a ré desse processo, não é a Câmara. Ela deveria ter acionado a justiça se ela tivesse achado que realmente não cometeu esses erros todos na comissão, porque a decisão judicial diz que ela não agiu com o papel correto. Por que ela não entrou com a decisão, contrariando a decisão judicial? Em um determinado momento na comissão, a vereadora Brisa solicitou à presidente da comissão aproveitamento de provas. No direito, o aproveitamento de provas é possível. E no aproveitamento de provas, houve o depoimento da vereadora Brisa, foi nos autos do primeiro processo. Então, está muito claro que houve o depoimento. E se houvesse a necessidade de um novo depoimento da vereadora Brisa, a defesa deveria solicitar no momento que poderia ter sido solicitado. Então eu acho que isso tudo foi muito dialogado, muito bem pensado entre as partes aí do Partido dos Trabalhadores. Um novo julgamento somente será marcado caso haja uma nova decisão judicial, determinando expressamente a suspensão do prazo decadencial de 90 dias estabelecidos para o processo. O vereador denunciante, Matheus Faustino, entrou com um embargo junto ao TJ pela continuidade do processo. A gente está agora numa situação onde a sessão para analisar o parecer de cassação já estava marcado para quinta-feira, e aí veio a decisão do TJ revertendo a decisão de juiz de primeiro grau para colocar a Brisa para dar o seu depoimento, e isso aí extrapolaria o prazo final dos 90 dias. O que a gente fez? A gente entrou com o embargo de declaração como terceiro interessado, também no TJ, pedindo para que a desembargadora ela dê esclarecimento a respeito da suspensão do processo, para que a decisão judicial dela não venha a culminar numa nulidade do processo, e a gente pede também para que o processo seja suspenso de acordo com a decisão dela para recolher o depoimento da Brisa Braque, e isso com vasta jurisprudência para que seja analisado pelo TJ. A gente também pede para que tire o sigilo do processo, não vejo razão para ter sigilo num processo de interesse público, e ainda para além disso, não só para que a gente tenha congelamento da suspensão, mas a gente também pede para que essa decisão, caso não tenha suspensão, não tenha nulidade na extrapolação do prazo decadencial. E veja agora os destaques dos projetos de lei votados na ordem do dia. 3 projetos de lei foram aprovados em segunda discussão na sessão ordinária desta quarta-feira. Uma das matérias torna obrigatória a presença do intérprete de Libras no palco em eventos do município de Natal. A iniciativa é do vereador Técio Tinoco. A gente vê que a área PCD hoje em Natal é um sucesso total. Esse intérprete de Libras já acontece desde o ano 2023, que foi um pedido do nosso mandato, e agora virou lei, obrigatoriamente, e agora veio para ficar definitivamente para a nossa cidade, e principalmente para a gente incluir todas as pessoas. Quando a gente inclui as pessoas com deficiência, a gente inclui todas as pessoas. Então, quero aqui agradecer a todos os meus pares e espero a sanção do nosso prefeito Paulinho Freire. Outro projeto aprovado em segunda discussão dispõe sobre as diretrizes mínimas a serem implantadas no tratamento de pacientes psiquiátricos atendidos na rede de saúde privada, em convênio com o município de Natal. A proposta pertence ao vereador Preto Aquino. A psiquiatria é uma das doenças que mais cresce, que mais assola dentro das famílias, do convívio familiar em todo o mundo. Aqui em Natal não é diferente. Esperamos que possa ser estendido todo e qualquer trabalho de acolhimento, trabalhos também de poder ter locais dignos, acima de tudo dignidade, para esses pacientes poderem serem tratados, e que os governos, tanto os municipais como o governo estadual, possa se unir num propósito só que é salvar vidas. Em primeira discussão foi aprovado o projeto que cria o programa Farmácia Municipal PET. A iniciativa é do vereador Robson Carvalho. Com a criação da Farmácia Municipal PET, nós vamos estar dando assistência tanto aos animais, como também aos tutores que não têm condição financeira de ter acesso a um medicamento. Então hoje nós já temos o Hospital Público Veterinário, que faz cirurgias, consultas, exames, mas é necessário também criar essa farmácia popular para as pessoas, para os tutores de baixa renda. Então nós vamos discuti-lo aqui para que ele possa ser aprovado em primeira discussão, logo após em segunda, e trabalhar para que seja sancionado pelo Executivo, para que a gente possa dar assistência, acesso à saúde, como também acesso a medicamentos
à sociedade de baixa renda do município de Natal, aos tutores e tutoras. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto que disciplina o uso de laqueadura e da vasectomia como um dos componentes de planejamento familiar. A matéria foi subscrita pelo vereador Daniel Santiago. Que o município de Natal, pelo SUS, possa implantar, possa executar, né, essa lei depois de aprovada, ser sancionada, para que as famílias tenham essa liberdade, que os homens e as mulheres tenham essa liberdade de planejamento familiar, dar mais qualidade de vida para a sua família, até mesmo questão de saúde, né? A mulher, muitas das vezes, não pode fazer a laqueadura por alguma coisa, mas o homem precisa fazer a vasectomia porque já tem 3, 4, 5 filhos e ela não pode estar tomando remédios, enfim, tudo isso causa transtorno hormonal, principalmente na mulher. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Finanças que realizou o primeiro encontro de 2026. Para 2026, a Comissão de Finanças segue sob a presidência do vereador Robson Carvalho, com a vice-presidência do vereador Pedro Henrique. Além deles, a primeira reunião do ano teve a presença dos componentes vereadores Subtenente Eliabe, Daniel Rendal, Irapuã Nóbrega e Samanda Alves. Um dos projetos aprovados na comissão, de autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação destinado aos guardas municipais. O auxílio da Guarda Municipal, que vem sendo debatido há muito tempo, e houve um consenso com o Poder Executivo mandou para a Câmara Municipal e a gente prontamente atendeu essa luta da categoria. E também destacamos que essa comissão, assim como a Câmara por um todo também, aguarda ansiosamente o edital para o novo concurso da Guarda Municipal. Outro projeto aprovado institui mecanismos de punição administrativa para o combate à violência contra a mulher. A proposta é da vereadora Samanda Alves. O projeto visa, coibir violências contra as mulheres também no âmbito do ambiente de trabalho no setor público municipal. É um projeto que não só apresenta punição, mas também ações educativas para poder evitar, inclusive tomar conhecimento aqueles que às vezes dizem que acham que não cometeram nenhuma violência. Então, no sentido da gente fazer esse enfrentamento à violência, diversos tipos de violências que as mulheres sofrem. Instituir no município de Natal a criação do Banco Municipal de Cuidadores de Idosos. O projeto do vereador Daniel Rendal foi aprovado por unanimidade. Inúmeros relatos da população onde a gente acha o cuidador, e aí a gente estabeleceu esse projeto de lei como uma das prioridades. Para esse ano a gente vai ter uma parceria com a assistência social e a população que precisar de um cuidador de idosos agora vai ter um banco municipal do cuidador de idosos. Ainda na comissão foi aprovado o projeto que regulamenta a atividade dos guardadores e lavadores de carros nas vias públicas. A matéria do vereador Kleber Fernandes teve a relatoria do vereador Irapuã Nóbrega. A população sofre muito com isso, então não vai poder mais ter cobrança fixa e essas pessoas vão ter o direito de se cadastrar mediante a STTU, apresenta os documentos pessoais, assim como certidão criminal também. A primeira comissão de finanças do ano foi concluída com a pauta zerada. 34 projetos de lei foram apreciados e 55 matérias foram designadas para a relatoria. E você vai ver a seguir: alta no preço do petróleo no mercado internacional afeta preço dos combustíveis no Rio Grande do Norte. O Câmara Repórter volta já. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. A escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã já começa a refletir no bolso dos consumidores no Rio Grande do Norte. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, o Sindipostos, informa que a alta do petróleo no mercado internacional provoca reajuste no preço dos combustíveis. O aumento já foi autorizado a partir desta quarta-feira e o PROCON alerta os consumidores para os preços abusivos.
O alerta foi feito pelo Sindipostos RN. A entidade afirma que a alta do barril, após ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, deve impactar diretamente nos preços das bombas de combustível no mercado internacional. O economista e professor da UFRN, Breno Ross, explica o fenômeno. O preço do petróleo no mercado internacional é uma das variáveis mais imprevisíveis do mercado. Ele vinha apresentando um comportamento mais ou menos estável no final do ano passado e começou a subir um pouco no início do ano. Só que com esse novo episódio da guerra envolvendo o Irã, fez com que o preço do barril do petróleo chegasse aí ao patamar de $80. Então foi um aumento significativo em relação ao que estava antes. Então isso afeta o preço dos combustíveis que são importados pelo Brasil, porque a gente não refina todo o petróleo que é necessário para os combustíveis consumidos aqui. Ao depender de importações, a gente depende do preço internacional dessa commodity. Alguns consumidores potiguares já estão preocupados com o aumento. Em função desse bloqueio que pode ocorrer, no Estreito de Hormuz, e vai impactar mais ainda o custo de vida das pessoas, preço dos alimentos, transporte, tudo em geral, O aumento do preço dos combustíveis puxa outros preços para cima, Aí vai ser bastante complicado para a gente. Não é uma questão apenas para nós aqui, mas é uma questão mundial. Na medida que afeta a um produtor que exporta de lá para nós, então não tem como não sermos afetados. Eu acredito que talvez com essa guerra que está acontecendo aí venha aumentar o combustível mais e vai pesar no bolso do consumidor que usa carro e moto. No Rio Grande do Norte, o impacto tende a ser rápido, porque parte do combustível vendido no estado é importado pela refinaria Clara Camarão, o que deixa o mercado local mais sensível às oscilações externas. Já existe expectativa de reajuste neste novo ciclo, como confirma Breno Ross. Primeiramente, a gente tem que observar o que vai acontecer no mercado internacional, se essa guerra vai se prolongar e se o preço do petróleo vai continuar aumentando. Se isso acontecer, a gente precisa ver o tempo que vai ser a resposta dos atores nacionais a isso. Tanto a Petrobras, que coloca o preço nas refinarias, e as distribuidoras, que levam os combustíveis até os postos. Aqui em Natal e nas cidades da região metropolitana, a principal preocupação é com o diesel. Como o estado depende das rodovias, principalmente no setor de transportes, qualquer aumento no valor desse combustível pode refletir no preço de produtos, alimentos e serviços. Ainda de acordo com o setor, não há confirmação de desabastecimento, mas qualquer conflito prolongado pode agravar o cenário. O Proconatal faz mensalmente uma pesquisa do preço dos combustíveis. O diretor de fiscalização do órgão comenta a dinâmica de valores do mercado. Essa situação do petróleo no mundo, quando há uma guerra, alguma oscilação no câmbio com o petróleo, oscila em todo o mundo. Então a gente sim espera que isso venha acontecer também com o Brasil e com o Rio Grande do Norte. Então deve ter alguma situação do preço do barril de petróleo e assim na gasolina. Agora sim, a gente com a pesquisa que o Procon faz mensalmente, a gente deve ver esse reflexo mais para frente. Eu creio que na próxima pesquisa ou na outra mensal, a gente já consiga ver algum tipo de aumento no barril de petróleo, até porque isso vai refletir aqui na gasolina local. Agora vamos falar aqui em oportunidade. O IFRN abriu inscrições para o programa Partiu IF 2026, que oferece curso preparatório gratuito e bolsa mensal para estudantes da rede pública. A iniciativa é voltada para alunos do 9º ano, que desejam ingressar no ensino médio da rede federal. Estão abertas até o dia 8 de março as inscrições para o Partiu IF 2026 do IFRN. O programa é destinado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública que queiram se preparar para ingressar no ensino médio da rede federal. Ao todo, são 1.000 vagas distribuídas entre os campi da instituição. O curso tem carga horária de 320 horas, duração de 8 meses e aulas presenciais a partir do dia 14 de abril. Os estudantes selecionados vão receber uma bolsa de R$ 200 por mês durante 8 meses, totalizando R$ 1.600. Para ter direito ao benefício é necessário manter frequência mínima de 75%. A seleção será feita por sorteio eletrônico com reserva de vagas para estudantes de baixa renda, pretos,
pardos, indígenas, quilombolas e as pessoas com deficiência. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no portal do candidato do IFRN ou presencialmente no campus mais próximo. O resultado final está previsto para o dia 6 de abril. E com esse período chuvoso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu 2 novos alertas de chuvas intensas que atingem municípios do Rio Grande do Norte. O William Medeiros traz informações sobre os municípios potiguares incluídos na lista do alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas de chuvas para esta semana que valem até às 10 horas da manhã da próxima sexta-feira. De acordo com o órgão, aqui em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Macaíba podem haver chuvas de até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que chegam de 40 a 60 quilômetros por hora. O risco é baixo, mas ainda podem haver alagamentos pontuais e também o risco de quedas de galhos de árvores com as rajadas de vento. Além disso, no interior, mais precisamente na região oeste e um pouco do litoral norte, podem haver chuvas de até 100 milímetros por dia e rajadas de vento de 100 quilômetros por hora. De acordo com o IMET, é necessário que as pessoas tomem cuidado, principalmente ao ficarem embaixo de árvores durante as rajadas de vento e também próximo a regiões onde tem alagamento. As orientações são de justamente, caso ocorra alguma necessidade de ajuda, acionar os telefones da Defesa Civil no 199 ou dos bombeiros no 193. O Instituto Metrópole Digital da UFRN vai exibir uma série de reportagens sobre as atividades do IMD em parceria com a TV Câmara Natal. A repórter Edesiane Moreno apresenta mais informações sobre esse conteúdo. A inovação potiguar ganha espaço na telinha. A TV Câmara Natal firmou parceria com o UFRN para exibir a série Conexão Empresas, uma produção especial com 10 reportagens sobre o Metrópole Parque e startups que vem transformando ideias em negócios de sucesso. É importante essas parcerias que a TV Câmara tem com Tribunal de Contas, TJ, órgãos nesse nível, IFRN e com a universidade, né? Onde se produz ciência, tecnologia, onde se produz, né, o conhecimento. E esse projeto do Metrópole Digital, que é o Metrópole Parque, dirigido pelo Rodrigo Romão, tivemos essa conversa a princípio com a repórter, com a jornalista Carol Reis, que nos trouxe essa proposta de exibir esse programa, na verdade, né, que é o Conexão Empresas. E aí é onde se mostra toda o trabalho que o Metrópole Parque faz com, por exemplo, criação de startups. A necessidade de dar grande visibilidade para ações importantes que tem no ecossistema, né? E eu acho que o canal da TV Câmara é o ideal para isso, né? Então tem essa política pública de fato de levar comunicação, de levar um bom conteúdo e principalmente eu acho que é dar visibilidade a grandes empreendimentos, né? Histórias de empreendedores e empreendedoras que estão aqui dentro da cidade, movimentando de fato, né, nossa economia com soluções muito interessantes. O Metrópole Parque é o parque tecnológico da UFRN, funcionando dentro do Instituto Metrópole Digital. Criado para aproximar universidade e mercado, ele funciona como um ambiente de inovação que reúne hoje dezenas de empresas e startups de diferentes segmentos. Na série, os protagonistas são os próprios sócios e diretores das empresas. São eles que contam os desafios do início, os investimentos, a geração de empregos e o impacto na economia local. Eu sou muito feliz aqui no parque, a gente acaba participando de muita coisa, de muito projeto e todas as vezes que o parque demanda alguma coisa, e a gente demanda também o parque muito, mas todas as vezes que tem algum projeto novo, a gente sempre faz muita questão de participar e tem muito carinho em participar, porque a gente de alguma forma tem que devolver. A gente sabe que o parque é parte da FRN, é o poder público tentando influenciar, impactar na inovação e no desenvolvimento de empresas inovadoras aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, hoje a EasyRev, daqui a um ano a gente sai e vem outra empresa que também vai sofrer esse impacto e que seja ainda melhor do que a gente viveu, enfim. Então, a gente sempre participa, foi muito legal. E é a partir desta quinta-feira, às 5 da tarde, que o público começa a acompanhar essas histórias inspiradoras na programação.
Ao todo, serão 10 reportagens, mostrando como o conhecimento produzido dentro da universidade chega à sociedade em forma de inovação, renda e oportunidade. A ideia dos 10 primeiros foi dar uma dinâmica da diversidade de negócios que a tecnologia da informação pode impactar. Então vocês vão ver negócios para a área do turismo, área da saúde, educação, a ciência aplicada de fato, vindo do laboratório da universidade, né, e virando negócio em termos de mercado. Eu acho que isso dá uma dinâmica do potencial que a nossa cidade tem, né? E aí é um pequeno recorte, né, de várias empresas que a gente tem, e a ideia é continuar produzindo esse tipo de conteúdo por um bom longo tempo. São 190 startups que falam que envolvem tecnologia, inclusão social, por exemplo, tem um trabalho só com idoso, uma startup para a inclusão de idosos. Enfim, é um universo, Edesiane, que a gente, enquanto uma TV legislativa, tem até a obrigação de penetrar, né, esse universo da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Isso é muito importante. Então, vai valorizar não só a TV Câmara, como vai levar essa boa informação, né, para a população, para essa população que é carente desse tipo de informação. A série de reportagens vai ser exibida na programação da TV Câmara Natal a partir desta quinta-feira, às 5 horas da tarde. Serão 10 episódios exibidos a cada 15 dias na nossa programação. A mesa diretora da Câmara Municipal de Natal se reuniu com representantes do Sindicato da Mediacom. A reunião teve como objetivo estreitar o relacionamento entre as duas entidades, como destacou o presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Érico Jacome. Isso mesmo, hoje a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele está tendo uma oportunidade de conversar com mais de 20 grupos de comunicação aqui da cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte, para trazer esse bom diálogo da veracidade da informação, para que a população possa, de certa forma, entender o que o Poder Legislativo faz e possa usufruir de cada lei, de cada requerimento que sai dessa casa. Na oportunidade, o primeiro secretário da Câmara Municipal de Natal, Kleber Fernandes, entregou uma moção de aplausos para a entidade. Então, a Câmara Municipal busca, através dessa moção de aplausos, reconhecer a importância do Mediacom, o papel relevante que os veículos de comunicação cumprem na formação do conceito junto à sociedade, levando informações fidedignas, e a Câmara Municipal aqui presta relevantes serviços ao povo natalense, aprova matérias que repercutem diretamente na vida cotidiana do povo e da sociedade e, consequentemente, essa informação precisa ser levada a efeito, precisa chegar aos lares e aos ouvidos da população natalense, norte rio-grandense, com responsabilidade e com credibilidade. E os veículos de comunicação que aqui hoje estão representados pelo Mediacom cumprem esse papel com muita maestria, com muito comprometimento, com muito compromisso, e a Câmara reconhece essa união dos veículos de comunicação como algo inédito e muito relevante para a credibilidade da informação que chega à população natalense. A Mediacom foi criada com o objetivo de fortalecer a representação institucional do setor de radiodifusão no estado do Rio Grande do Norte. Tiago Lajos, diretor regional da InterTV e presidente da Mediacom, destacou a importância da parceria com o Legislativo natalense e agradeceu pela moção de aplausos. Essa moção de aplausos oferecida pelo vereador Kleber muito nos honra, muito nos alegra e nos dá certeza, de fato, do papel e da relevância do bom jornalismo na propagação das pautas que atendem diretamente à população, a Casa do Povo abrindo as suas portas de uma maneira muito genuína. Então, como eu disse, nos honra muito, nos alegra muito e nos traz a certeza de que estamos no caminho certo. A importância de estreitar os laços entre o Legislativo natalense e a Mediacom foi reforçada pelo diretor do Núcleo de Comunicação da Câmara, Marcelo Diebe Filho. É um momento, como você disse, de estreitamento de laços, já que a Câmara é a casa do povo,
né? E temos aí os grandes veículos de comunicação da nossa cidade, do nosso estado, vindo aqui estreitar relacionamento, estreitar laços, para que cada vez mais a população possa ficar mais bem informada do que acontece aqui, do que os vereadores, do que os 29 vereadores produzem dia a dia para melhorar a vida da população, seja em qualquer esfera, social, cultural, patrimonial, enfim, do que seja. Então é importante esse estreitamento de laços, é importante a presença desses veículos aqui dentro da Casa do Povo, para que possa levar realmente ao povo aquela notícia, a notícia verídica, como ela aconteceu. 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que o Rio Grande do Norte é o segundo estado do país com o maior número de adultos obesos. E sobre esse assunto, eu vou receber aqui no estúdio a médica endocrinologista Liana Viana. Ela também traz informações sobre uma ação gratuita que vai acontecer neste próximo sábado no Parque das Dunas. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta com o Câmara Repórter para repercutir aqui um dado preocupante. Você sabia que o Rio Grande do Norte é o estado que está em segundo lugar no índice de obesidade aqui no país? Sobre esse assunto, a gente tem o prazer aqui de receber para conversar aqui sobre esses dados alarmantes a médica endocrinologista Liana Viana. Doutora, dado preocupante, o que é que está por trás disso? Pois é, Larice, é um dado que realmente nos preocupa muito, uma vez que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante e que está associado a várias outras comorbidades, né? Comorbidades sérias, como as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, ao diabetes, doenças osteoarticulares, alguns casos de câncer. Então, a gente, como endocrinologista, a gente procura realmente, em um momento como esse, de campanha, poder conscientizar as pessoas sobre a condição de doença que é a obesidade. Então, a obesidade não é uma condição estética, é uma doença que traz consequências. Exatamente. E nesse levantamento que colocou o Rio Grande do Norte, em segundo lugar, como o segundo estado do país, com o maior número de obesos, tem um percentual de que mais de 42% dos adultos estão nessa condição, É o que chama mais atenção ainda, não é isso, doutora? Tem uma faixa etária onde esse problema ele está mais presente? Com certeza. Os últimos dados realmente de vigilância mostram que a obesidade tem crescido em todas as faixas etárias, certo? Então, uma grande preocupação da Federação Mundial de Obesidade é justamente estar assistindo a um aumento de obesidade, inclusive nas faixas infantis, nas faixas mais precoces. Então, esse ano, a campanha mundial, ela traz um alerta, são 8 bilhões de agentes preocupados com a obesidade, porque todo mundo tem realmente uma participação nessa seara, nessa doença, no combate a essa doença. E principalmente quando a gente leva em consideração isso, que se a doença vem aumentando, inclusive nas idades mais precoces, a tendência é futuramente cada vez mais essa incidência aumentar. E como a senhora falou no início, essa condição está sempre associada também com outras doenças, outras comorbidades graves, questão cardiovascular, diabetes, câncer, como a senhora falou, que é realmente o que preocupa todo esse quadro. Doutora, e a gente sabe que, enfim, nesse momento atual da sociedade, a medicina, a ciência avançou e está aí essa febre, pelas canetas. Quais também são as recomendações, Porque a gente sabe que são medicamentos de fato mais eficientes, mas precisa de uma orientação. Com certeza. E, assim, como eu falei, a importância da gente conscientizar a obesidade como doença
E das formas de a gente tratar a doença é através de medicação. Então, essas que popularmente chamam de canetinhas emagrecedoras, elas não são produtos estéticos, elas são medicações. E como medicações, elas precisam realmente ser indicadas, ter uma indicação médica, né? O tratamento precisa de um acompanhamento, né, médico junto, porque existe uma possibilidade de efeitos colaterais, até efeitos colaterais sérios, sim, que precisam ser avaliados, né, na hora da prescrição. Então, a gente procura conscientizar a população a não se automedicar, certo? Realmente são medicações muito eficientes, mas são medicações. E outro ponto importante é que são medicações que precisam ser compradas, né, mediante essa prescrição médica em farmácia. Não é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, naquele, né, com nenhum fornecedor extra. Então, tem que ser realmente sob prescrição médica, sobre acompanhamento médico e compradas num lugar adequado. Exatamente, doutora. E falando ainda assim sobre a obesidade em si, né, e não sobre os tratamentos, enfim, que são os mais variados possíveis hoje em dia, mas quando a gente fala, por exemplo, numa questão de recorte de gênero, as mulheres, por exemplo, a partir de uma idade ali que ela está na perimenopausa, elas são mais predispostas a esse ganho de peso, à obesidade? Exatamente, com certeza. Esse período de transição climatérica, né, que vai depois dos 40 anos, já traz por si essa possibilidade, né? O corpo da gente vai mudando, o metabolismo vai mudando, existe a deposição diferente da gordura, né? Principalmente quando há realmente, quando se inicia a menopausa. Então, a tendência natural, a mulher, é ganhar peso nesse período da vida. E aí é importante demais, né, essa visão, essa avaliação para poder conduzir da melhor forma possível. E, doutora, a senhora falou também no início aqui da nossa conversa sobre a questão também do alto índice que começa a se apresentar já desde crianças e adolescentes em relação à obesidade. Como fazer esse combate e essa prevenção para que essa criança, esse adolescente, ele se conscientize em buscar uma alimentação, hábitos mais saudáveis? Porque a gente sabe que é difícil, né? Dizer para uma criança, você não pode comer isso, se é difícil para um adulto perder peso, imagine para uma criança que não tem toda essa maturidade. Exatamente, por isso que a gente disse que é um problema de todos, né? Não adianta uma criança, você prescrever um tratamento para uma criança sem a família toda se envolver. Então, hoje a recomendação realmente é na alimentação, por exemplo, a alimentação ser o mais natural possível, né? A velha história, descasque mais, desembale menos, né? A alimentação ela tem que ser o mais simples, né, preparado em casa, evitar esses produtos ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados, que esses sim são os principais vilões, né, da alimentação. Diminuição do consumo de açúcar, né, refrigerante, os doces, e outro ponto muito importante, né, que principalmente que é um problema da comunidade, de hoje, é o uso de telas. Então, reduzir o tempo de tela, procurar estimular realmente atividades ao ar livre, né? Movimento. Então, são coisas pequenas que você pode estar estimulando aquela criança, certo? Procurar realmente nas atividades de lazer, fim de semana, sempre incluir atividades de movimento, entendeu? Realmente gastar essa energia, mas né, é um problema da família, certo? É um problema de todos, da família, dos amigos, enfim. Não é um problema só da criança, do adolescente. De fato mesmo. Sem falar que nessa questão das telas, além da criança ficar muito tempo parada, né, sem se movimentar, sem gastar energia, aumenta também um grau de ansiedade, né? As pesquisas, os especialistas também já dizem isso, e que pode se refletir ainda mais na questão da ansiedade na hora de comer, né? Descontar ali na comida, enfim,
toda essa ansiedade gerando o problema da obesidade. Está tudo conectado, no fim das contas, tudo, não é isso? Conectado. Outro ponto importante, realmente, que a gente precisa conscientizar, seja na criança, seja no adulto, seja no idoso, a qualidade do sono, certo? Infelizmente, hoje a gente experimenta também muitos problemas de insônia, de qualidade ruim de sono, apneia do sono, né? Então, outro ponto importante na busca realmente de saúde, do tratamento da obesidade é a qualidade do sono. E precisando de ajuda, já identificando esses sinais, né? A roupa que não está cabendo mais, né, doutora? Procure a ajuda de um profissional, né? Esse é o caminho. Com certeza, com certeza. E, assim, como eu falei já na entrevista, evitar e não se automedicar. É muito importante mesmo. Doutora, e para trabalhar realmente com toda a população essa conscientização, a Sociedade, né, Brasileira de Endocrinologia está organizando aqui em Natal, nesse próximo sábado, um evento e que também a senhora está participando disso. Explica para a gente como é que vai funcionar e onde vai ser. Então, eu gostaria de convidar a população, né, a participar desse momento, que vai ser no próximo sábado, dia 7 de março, das 8h30 às 11h30, no Parque das Dunas, certo? Onde teremos atividades de avaliação nutricional, avaliação médica, realização de bioimpedância, né? Que é uma forma de avaliar a composição corporal, atividade física, avaliação de risco de apneia do sono. Então, todos nós, né, que participamos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio Grande do Norte, estamos envolvidos realmente nessa ação para tentar, né, fazer esse trabalho de formiguinha. Sim. Em combate a essa doença, né, obesidade. Isso mesmo. E aí para todos os públicos, criança, idoso, quem chegar vai ser acolhido. Olha aí, muito bom mesmo, doutora Liana. Foi um prazer aqui recebê-la para conversar com a gente, né? E ver se desperta aí para quem está assistindo a gente do outro lado esse cuidado, né? Essa necessidade do autocuidado, de hábitos mais saudáveis. Eu que agradeço a oportunidade, Larissa. Muito obrigada pela sua presença. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você, obrigada pela audiência e continue ligado na nossa programação que tem sempre notícia atualizada para você. Tchau.